Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, UESB, Departamento de Saúde, DS, curso Fisioterapia, vídeo aula de avaliação à beira do leito em UTI e exames complementares. Editado por docente Rodrigo Queiroz e discentes Dionísio Gomes e Layara Márcia Guimarães. A avaliação à beira do leito é de fundamental importância para examinar o paciente no propósito de identificar as alterações apresentadas, desenvolvendo assim um plano de tratamento eficiente e eficaz, além de observar se os objetivos estão sendo alcançados ou se há necessidade de incluir novas condutas e métodos de tratamento fisioterapêuticos. A associação de uma boa avaliação à beira do leito, juntamente com os exames complementares, direcionará o caminho para o êxito no tratamento do paciente. Na unidade de terapia intensiva, primeiramente faça uma inspeção rápida do paciente, verificando se o mesmo encontra-se em ventilação mecânica ou não. Se estiver, observe o posicionamento da cânula na traqueia, o nível de suporte ventilatório, os modos e ciclos do ventilador e suas variáveis. Verifique também a monitorização dos sinais vitais, atentando-se à frequência cardíaca, frequência respiratória, pressão arterial, saturação periférica de oxigênio e temperatura. A partir daí, segue-se para o prontuário coletando dados de identificação, história clínica, exames complementares como hemograma, gasometria arterial e raio-x, e também um mapa ventilatório, atentando-se aos resultados e alterações contidas nesses. Além dessa coleta de informações, se possível, converse com o paciente e ou familiar, buscando saber as condições e hábitos de vida que possam ser relevantes na investigação do quadro clínico do paciente a ser tratado. A partir de todos os dados relevantes coletados, direcione-se ao leito para fazer a avaliação, começando pela avaliação neurológica, observando por meio de escalas o nível de consciência do paciente, pela escala de Ramsay, se ele estiver sedado, ou pela escala de Glasgow, se ele não estiver sedado. E com uma lanterna, avalie as pupilas em tamanho, forma, simetria e reflexo. A seguir, avalie o sistema respiratório, atentando-se ao padrão, ritmo, amplitude, expansibilidade torácica, ausculta pulmonar e frêmito. Se houver alterações no frêmito, ele apresentará aumentado, se houver consolidação ou edema pulmonar, diminuído por pneumotórax, atelectasia ou derrame pleural, ou roncal pela presença de secreções em grandes vias aéreas. Não esquecendo de, ao auscultar, colocar o estetoscópio próximo à traqueia e à boca para conferir se há escapamento de ar, aproveitando este momento para verificar a pressão do balonete ou cuff. Dando continuidade, faz uma avaliação do sistema cardiovascular pela observação da perfusão tecidual, pulsos periféricos e ausculta cardíaca, seguindo de uma avaliação abdominal para ver se há distensão ou visceromegalias. Logo após, avalie o sistema renal pelo débito urinário e balanço hídrico, se está aumentado ou diminuído, associando aos níveis de ureia e creatinina. Depois, avalie o sistema tegumentar por meio da observação da hidratação da pele e pontos de pressão sobre a mesma, enfocando bem a região sacra, que é muito acometida por pouca mobilidade no leito, gerando ulcerações. Não esquecendo também de avaliar o sistema músculo-esquelético, por meio do tônus, amplitude de movimento e força muscular. Exames complementares. Os exames complementares dispõem de dados significativos que são analisados e associados aos problemas identificados na avaliação clínica e constituem um componente de informações essenciais para o conjunto de dados do paciente que está propenso a alterações, sejam elas bioquímicas, eletrolíticas e de coagulação. Dentre os principais exames utilizados em UTI estão o hemograma, sumário de urina, gasometria e o raio-x. Nessa videoaula, esses exames serão abordados de forma diferente, ou seja, serão discutidos por sistema para uma melhor associação de seus dados com o quadro clínico do paciente. No sistema respiratório, a gasometria e o raio-x demonstram a função respiratória do paciente tanto por meio de dados como pH, PaCO2, HCO3, PaO2, SBE e anion gap, quanto por imagem no raio-x, que será abordado mais à frente. Os dados da gasometria fornecem informações sobre a presença de uma acidose ou alcalose, seja ela respiratória ou metabólica, pois demonstram os desvios de equilíbrio ácido-base e as funções de perfusão tecidual. Os valores ideais são pH de 7,4, PaCO2 de 40,
HCO3 de 24, PaO2 de 80 milímetros de mercúrio, a depender da idade. O SBE é uma medida das alterações metabólicas do líquido extracelular, e o NO-GAP é a diferença entre cátions e ânions presentes no plasma. O sistema hemodinâmico é avaliado pelos dados da pressão venosa central e lactato, que é essencial para identificar hipoperfusão tecidual global nos pacientes que ainda não estão hipotensos, mas que estão sob risco de desenvolver choque séptico. A função renal é analisada pelo balanço hídrico e marcadores como ureia e creatinina, tendo como valores de referência de 10 a 45 mg por decilitro para ureia e 0,5 a 1,4 mg por decilitro para a creatinina. O sistema digestório é analisado pelos valores de glicose e vitaminas presentes no organismo, abrindo parênteses aqui para a albumina, que é uma proteína mais abundante no sangue e um marcador de nutrição. Como é sintetizada pelo fígado, também serve para avaliação da função hepática em doentes cirróticos. O sistema hematopoético é analisado pelos valores de hemoglobina, que é uma série vermelha do sangue responsável por carregar oxigênio pelo corpo, e as plaquetas, que informam sobre a coagulação sanguínea do paciente. Abrimos uma observação, aqui neste momento, para falar sobre o sistema hematopoético relacionado a quadro inflamatório e sobre os marcadores bioquímicos. O sistema hematopoético inflamatório é analisado pelos marcadores leucócitos, que aparecem em quadros tanto inflamatórios quanto infecciosos, alérgicos, parasitários e leucêmicos, a PCR, que é uma proteína que se eleva em estados inflamatórios, e os bastonetes neutrofílicos, que não são encontrados em pacientes normais, mas aparecem aumentados em quadros infecciosos. É importante analisar os marcadores bioquímicos como sódio, potássio, magnésio, fósforo e cálcio. A avaliação da concentração de sódio urinário é importante como apoio ao diagnóstico diferencial das hiponatremias, que envolve o sistema nervoso central e muscular, ou hipernatremia com desidratação e diabetes. A medida do sódio sérico é utilizada na avaliação do equilíbrio hidrossalino. A medida sérica do potássio é fundamental na avaliação do equilíbrio hidroeletrolítico e ácido-base e função renal. O fósforo é essencial para manter o pH. O magnésio mantém a função dos nervos e músculos e promove uma pressão sanguínea normal. A dosagem do cálcio é parte integrante do diagnóstico e acompanhamento terapêutico de distúrbios relacionados ao balanço cálcio-fósforo, coagulação sanguínea, na contração e relaxamento muscular e também na transmissão nervosa e regulação do batimento cardíaco. Análise do raio-x de tórax. Análise do raio-x de tórax. A análise do raio-x é baseada pela simetria, penetração, seios, bordas cardíacas, vasculatura pulmonar e parênquima, observando áreas de hipo ou hipertransparência. Na simetria, observa-se o alinhamento das clavículas e a rotação do gradil costal. Na penetração, observa-se a qualidade do raio-x, se está muito ou pouco penetrado, partindo do parâmetro de visualização da coluna vertebral. Observe os seios costofrênicos e cardiofrênicos, se estão preservados ou não. Bordas cardíacas, se estão sendo visualizadas ou não, além do recurso de medição da área cardíaca para sugerir a presença ou não de uma cardiomegalia pela medição do índice cardiotorácico, que tem valor de referência de 0,5 a 0,55 para indivíduos normais. A vasculatura pulmonar, se está visível ou não, e o parênquima, se possui padrão intersticial ou alveolar. Análise da tomografia computadorizada. Na tomografia computadorizada, avalia-se a presença de regiões com características hipodensas ou hiperdensas, além de observar se há presença ou não de fraturas. Se sim, se está nivelada, desnivelada ou se há fragmentos. Se há ou não desvio da linha média. Se houver, observar a localização do ventrículo, atentar-se ao parênquima e questionar-se se há sugestão de hipertensão intracraniana, além dos sulcos e giros, se estão hiperdensos ou hipodensos. Uma boa avaliação e um olhar minucioso nos exames complementares são parte integrante de um tratamento adequado. Obrigada.